Porque no fim das contas, os ambientes digitais são ambientes que correm em paralelo, meio que separados, né, das localidades onde esses políticos, num ambiente pré-digital, eles fariam a sua mobilização localmente, né? Com esse espaço digital, eles conseguem adquirir um caráter e uma escala mais transnacional de comunicação entre si. Então, muitas ideias que nascem no Brasil, elas vão ser encontradas em variações pequenas nos Estados Unidos. Muitas teorias conspiratórias que nascem na Hungria vão chegar em algum momento na Argentina, no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Hoje a gente vê esses movimentos cooperando por meio de lideranças políticas-chave. Então, por exemplo, Steve Bannon, que foi o estrategista da campanha do Trump de 2016, ele mesmo sugeriu a criação de um movimento internacional conservador ou nacionalista, que ele chamou de The Movement, e ele convocou várias lideranças, dentre as quais aqui no Brasil Eduardo Bolsonaro, para fazerem parte desse movimento e se articularem justamente dentro dessa expressão global da extrema-direita. Até pelo caráter global e transnacional da extrema-direita, a gente tem uma combinação em que você pode estar em um país e você se sente confortável em dizer o lema que o outro país first, é o caso do Brasil. A gente pode ter, por exemplo, segmentos da população no Brasil que vão adotar o lema America First, que é o lema do Trump. Ao mesmo tempo, quando você vai olhar, por exemplo, olha a extrema-direita europeia, ela não é unificada. Então é muito difícil essa coordenação entre eles no sentido de chegar a um projeto comum, mas eles se apoiam, né, em causas específicas, basta ver o que o Trump fez com o Brasil em nome de defender o Bolsonaro, né? Então existe esse tipo de solidariedade, entre aspas. Países chaves assim, de democracia bastante consolidada, você vai ver que a extrema-direita tem ali eleitoralmente entre 30% e 51%, né, nas eleições. Em todos os lugares, na Itália, na Alemanha, agora em Portugal, na Holanda, né, na França. Então é uma coisa impressionante esse avanço e não é simplesmente uma questão de colocar tanques na rua, é uma questão de colocar multidões na rua e colocar votos nas urnas, né? E que é, naturalmente, jogar o jogo da democracia liberal, conforme as regras do jogo. Na democracia, você ganha se você é maioria, então você tem que virar a maioria. Para ter maioria, você precisa convencer as pessoas. Aparentemente, a extrema-direita está conseguindo convencer pessoas a ir nessa direção. Em termos técnicos, acadêmicos, a gente está diante de uma direita radical populista. A figura de uma pessoa, de um político ali carismático, ou de uma política carismática, sempre foi um elemento aglutinador muito poderoso, né, e que em tempos de rede social também tem um apelo muito grande. Quando a gente desloca a nossa comunicação de uma comunicação de massa, formatam muitos, que é jornal, televisão, rádio, para uma comunicação distribuída, você perde o papel de filtro, o papel editorial, o papel curatorial dos editores que você tem na TV e que eles funcionavam como barreira para a entrada de certas ideias que eram muito extremas, muito insensatas ou muito em desacordo com os valores do establishment. No jornalismo, nos intelectuais, nas universidades, na ciência, na interpretação normativa da Constituição, a Suprema Corte, são todas instâncias epistêmicas. São todas instituições que, de uma maneira, as pessoas reconhecem que têm o que dizer sobre o que é verdade e o que é falso. Se, de repente, você cria uma crise epistêmica, significa basicamente, você diz, olha, toda essa gente está numa grande maracutaia, né, num grande esquema, numa grande armação para o domínio do pensamento progressista e esquerdista no mundo. Então, deixem de acreditar neles. Na medida em que o nosso acesso à realidade, aos eventos, começa a passar cada vez mais pelos espaços digitais, as seleções que são feitas pelos algoritmos e pelos influenciadores, que são usuários que segmentam rede, ele indiretamente vai estar influenciando o acesso daquele leitor à informação mais básica sobre o que é o real, o que são os eventos que estão acontecendo no mundo. A extrema-direita, em grande medida, ela traz lucro para as plataformas de conteúdo, porque discursos alarmistas que
invocam esses elementos como o grande risco da corrupção, o grande risco imposto pelo avanço de certas pautas que deixam de levar em consideração os pleitos relevantes da população. São discursos alarmistas. Discursos alarmistas pautam o engajamento pelo medo. Muito do modo como a extrema-direita se relaciona com a opinião pública é esse engajamento pelo medo, e o medo, de fato, gera engajamento. Montar grupos de WhatsApp, mobilizar por meio do Telegram, criar conteúdos virais. São técnicas e procedimentos amplamente dominados por todo mundo. A esquerda, inclusive, provavelmente tem um conjunto de quadros tecnicamente capacitados em maior número do que a direita. Mas por que ela tem um desempenho pior? Porque a mensagem dela é menos popular. Eu acho que a explicação é essa. Não tem nenhum domínio superior, eles têm uma mensagem mais popular. Ela é nociva? É super nociva, no meu entender. Mas ela é mais popular, ela tem mais apelo, ela tem um desempenho maior. A extrema-direita no Brasil e a relação dela com os ambientes digitais tem uma peculiaridade, que é essa recursividade muito grande entre multidões online, que são, inclusive, aglomeradas por vias algorítmicas. Então, não é só a ação humana das lideranças que mobiliza multidões online, né? Existe uma participação muito forte dos algoritmos aí, porque os algoritmos, inclusive, nos veem como multidões, eles não nos veem como indivíduos. E aí você tem as lideranças que ainda fazem essa mobilização carismática através, né, desse tipo de discurso amigo-inimigo, pautas morais, etc. Quando a gente vai ter uma mobilização que ela é um evento, um chamamento para uma manifestação de rua, por exemplo, e aí aquele evento de rua, aquela mobilização presencial, ela vai gerar, por exemplo, diferentes cortes para a internet e que vão ser amplamente mobilizados durante meses, até que se esgota isso e você faz um outro evento presencial. Então, ou seja, mesmo o digital, ele está conectado e ele se alimenta de eventos. O contrário também acontece. Questões do digital, como, por exemplo, um influenciador lança um vídeo, aquilo tem muito impacto, e que vão parar, por exemplo, numa discussão, inclusive do Congresso. O modelo dos partidos, do programa de governo, ele é muito mais árido, né? Ele exige muito mais a mediação de especialistas para que chegue ao senso comum, né, enquanto essa comunicação digital ela é mais direta, né, ela se dá entre eleitores e intermediários que se apresentam como sendo iguais a eles, né, nos quais eles podem se reconhecer. As pessoas vão para as ruas a partir de um chamamento do partido digital bolsonarista. Então, é igual a um partido tradicional? Não. O partido tradicional ele tem, por exemplo, correntes, né? Um partido tradicional vivo, eu quero dizer, que você tenha debate interno, essas coisas. Então a pessoa, para ela poder, por exemplo, ser candidata num partido tradicional, ela tem que seguir várias etapas, né? Uma das coisas mais comuns de você ouvir em política tradicional é política tem fila. Ou seja, você tem que ir galgando a escada. O partido digital chutou essa escada, né? E com isso ele abriu a possibilidade para pessoas que nunca tinham pensado em ser candidatas em se candidatarem. Os espaços digitais das plataformas, eles são um espaço que tem uma espécie de soberania paralela num sentido muito concreto, né? O poder público, as normas da democracia, as mediações do debate democrático do mundo pré-digital não tem uma incidência dentro desses espaços. Quem manda, quem regula esses espaços são as próprias plataformas a partir da sua lógica, que é uma lógica econômica, das suas regras que são aplicadas de forma opaca. Falar da relação entre Big Techs e extrema-direita no contexto do avanço da extrema-direita significa falar de liberdade de expressão e da moderação do conteúdo e do controle dos parâmetros do controle da liberdade de expressão. A legislação, ela exige que essas big techs, que as empresas criem formas de moderar o seu conteúdo, de estabelecer limites para o tipo de discurso, mas, por outro lado, os incentivos, a não ser que tenha uma obrigação estabelecida por lei, os incentivos são poucos, mas se fosse olhar da forma mais simples possível para as empresas, é do maior interesse que as pessoas falem os maiores
evoquem os maiores receios na internet, porque isso vai levar a mais compartilhamento, a mais like, a mais comentário. No âmbito da liberdade de expressão, tem uma discussão muito relevante relacionada ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece qual é o grau de responsabilidade das plataformas de conteúdo sobre o conteúdo nelas publicado. Por muito tempo houve o reforço de que é necessário rediscuti-lo, em que medida é necessário rediscuti-lo. Era muito importante ter uma resposta legislativa que trouxesse um regime robusto. O que aconteceu? Não houve um regime robusto estabelecido e o Supremo trouxe algumas soluções que não foram perfeitas e que vão trazer novos problemas que ampliaram o desgaste. Isso não significa dizer que o Supremo não deveria ter decidido, mas que uma solução legislativa teria sido mais perene, mais livre de dúvidas e mais apta a, de fato, regular uma situação que é dramática para a nossa democracia. Em princípio, a gente poderia pensar nesses efeitos políticos da plataformização como efeitos não intencionais. Ou seja, são empresas que, como toda empresa grande, quer crescer, quer inclusive virar um monopólio, como várias delas viraram, e querem lucrar com seus modelos de negócio. Contudo, na medida em que essa infraestrutura foi construída e foi colocada no mundo para propósitos de lucro, das empresas, elas começam a interagir recursivamente ou se retroalimentar com os próprios usuários, tanto usuários comuns quanto essas figuras maiores que são os influenciadores. E isso começa a gerar efeitos talvez não antecipados, que a gente veio a conhecer por termos como desinformação, teorias da conspiração, populismo, radicalização.